Boa noite, advogados, advogadas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live de quinta com conteúdo de primeira aqui do Help Júris. Eu sou Daphne Cunha, sou servidora do Tribunal de Justiça, especialista em custas processuais cíveis. E hoje, essa live tá demais, porque eu tenho uma convidada muito especial que estou chamando agora. Porque nós vamos falar de um tema interessantíssimo. Boa noite, minha querida. Boa noite, Daphne. Um prazer estar aqui com você de novo. Aí o prazer é todo meu. Mais uma vez, muito obrigada. Gente, se vocês seguem aqui direitinho, vocês estão vendo que a doutora Lê é assim, nossa, nossa best. Tá direto aqui com a gente. Com o maior prazer, eu estou aqui coladinha com vocês. É muito bom poder contar com toda a sua expertise, todo o seu conhecimento, toda a sua. Enfim, tudo você agrega para a gente que é realmente muito especial. Inclusive, falando sobre isso, gente, quem está chegando aqui, né? O Help Juris, eu sei que tem muita gente nova que chega aqui, às vezes cai assim de paraquedas e nem entende do que a gente está falando, sobre o que nós vamos falar. E a situação é a seguinte: o Help Juris é um perfil dedicado a falar sobre as custas processuais aqui do Tribunal do Rio de Janeiro, tá? Então, eu produzo aqui conteúdo diário sobre o tema e a minha missão é te mostrar que existe um caminho para acelerar os seus processos no TJRJ e receber os seus honorários mais rápido através do correto recolhimento das custas. E a doutora Lê, eu vou deixar ela se apresentar também, mas só te dando uma visão geral aqui. A especialidade dela é gestão e controladoria jurídica. E ela traz para a gente toda essa expertise dela da gestão, demonstrando o quanto você ter conhecimento sobre custas processuais influencia beneficamente na gestão do seu escritório, tá? E o nosso tema de hoje, que aí eu vou pedir para a doutora Alice se apresentar, falar um pouco mais sobre ela, sobre a formação e tudo, e aí ela já entra no nosso tema, que é o quê? A gente quer te mostrar como é possível você ter um atendimento de alta performance. Tá? Nós vamos falar sobre isso hoje aqui e com várias coisas assim importantíssimas, interessantíssimas. Você tem que ficar até o final para você saber de tudo que vai rolar. Mas vamos lá, doutora Lê, conta pra gente um pouquinho de você. Claro. Sou formada há 23 anos. Já tive um escritório, infelizmente, entrei para estatística de em 2 anos fechar a porta do meu negócio. Desisti do direito, voltei para o direito, né? Sou pós-graduada em direito empresarial, faço uma gestão um MBA em gestão de projetos e processos. E aí muita gente me pergunta: Alessandra, por que você está fazendo um MBA que não é jurídico? Porque na área da gestão, a gente precisa enxergar não só na área da gestão, como tudo, como projetos. Então, você sabendo fazer a gestão de projetos e de processos internos, não de processos Judiciais. Exatamente. Isso vai potencializar demais. Claro, claro, né? Pós-graduada em gestão jurídica, de escritório, mas assim, estou como presidente da Comissão Nacional de Gestão e Controladoria Jurídica da ABA, estou como secretária-geral da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da Barra da Tijuca. Então, eu acho assim que os principais pontos a gente trouxe para o pessoal conhecer só um pouquinho, né, da nossa trajetória. Mas, entrando no assunto sobre, né, como você saber recolher corretamente as custas impacta muito positivamente na gestão do seu escritório. Primeiro ponto é o financeiro. Você vai ter ali a previsibilidade.
Então, você vai ter ali a previsibilidade de quanto seu cliente tem que pagar. E Daphne já, assim, tem muita experiência nisso, ela sabe que quando você recolhe uma guia errada, quanto tempo esse processo se arrasta. É E o, muito. é muito. E o tempo e o financeiro estão diretamente ligados. Porque quanto mais tempo você fica com esse processo se arrastando dentro do seu escritório, dois pontos muito importantes. O primeiro, a insatisfação do cliente. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o tempo que você está investindo nesse processo que ele já poderia ter terminado se você tivesse recolhido as custas corretamente no momento que foi solicitado ou na hora que você foi dar entrada no seu processo. Enfim, então eu acho que esse ponto do financeiro é muito forte. E quem aqui não quer mais dinheiro no bolso? Né? Sabe, Ale, é bem interessante porque a gente certamente vai estar recebendo aqui hoje muitos advogados e advogadas que participaram lá da imersão jurídica dominando as custas do TJRJ, né? Que aconteceu na semana passada. E quem participou lá das aulas, assistiu às aulas, vai entender exatamente o que a doutora Alessandra está falando aqui para a gente agora. Ela está falando do tal do ciclo vicioso que eu mostrei para vocês, que muito provavelmente é o que está acontecendo com os seus processos, por você não estar se adiantando no recolhimento das custas, ou por você estar fazendo esse recolhimento de forma incorreta, que é esse se arrastar dos processos, né? Por que disso? Por que isso acontece? Cada vez que você faz um requerimento no processo, aquele requerimento, ele muito provavelmente vai gerar um pagamento, a necessidade de um recolhimento de custas, tá? E aí, por isso é muito importante que você já saiba, primeira coisa, saber identificar quais são os seus requerimentos que ensejam o recolhimento de custas. Só de você ter esse conhecimento, essa informação, você já consegue se adiantar. E com isso, você evita que o seu processo caminhe por um ciclo em que ele não se resolve juridicamente. Ele fica indo e voltando para o processamento inúmeras vezes para que seja retificada a questão das custas. E nisso, gente, não é brincadeira. Cada vez que isso acontece, cada erro, cada falta de você se adiantar, é mais ou menos aí em 3 meses, 4 meses, e vai depender da realidade de cada vara em que você esteja atuando. Eu tenho certeza que você está me ouvindo, você sabe que isso acontece. Você vê isso acontecendo nos seus processos. Só que a consequência disso para o seu dia a dia no escritório é muito grande. Não é apenas o processo que está atrasando mais. É o que a doutora Lê trouxe para a gente. Você tem um cliente muito insatisfeito, porque ele quer o quê? Ele quer a resolução daquele processo, ele quer a resolução da demanda. Ele quer logo a sentença do juiz e que essa sentença possa ser logo executada para que ele receba a indenização dele. Ou a obrigação de fazer, seja lá qual for, né, o objetivo daquele processo. Então, eu recebo muito aqui advogados falando assim, doutora, ô Daphne, os meus clientes ficam o tempo inteiro em cima de mim no WhatsApp. Eles não entendem que o judiciário demora. Eles não entendem que eu tive que fazer um recolhimento adicional. E eu não sei o que explicar. Tem advogado que vira e fala assim, vira para o cliente e fala, vai você lá no fórum. Gente, essa não é a tem pior solução de todas, porque ele não entende o que o servidor fala. Aí o servidor dá uma informação, isso chega direto lá, te contar uma história, vocês vão morrer de rir. Teve exatamente essa situação. Teve um processo em que estava demorando por uma questão de custas. O advogado já não sabia o que fazer com aquela cliente. Eu tenho certeza que ele não sabia mais o que fazer, que ela devia ser uma mala atrás dele. E ele virou e falou assim, então faz o seguinte, você vai lá no cartório e você vai questionar o que está acontecendo
Porque ela falou, não, o meu advogado falou para eu vir aqui perguntar o que está acontecendo. Por que que o processo não anda? E aí a gente explicou, né? Lógico que, enfim, a gente explicou de um jeito que dava para explicar, porque nós somos, inclusive, proibidos, né, de dar informação jurídica, exatamente para não atrapalhar a vida do advogado, porque senão, né, se o servidor passa uma informação, pode embananar para o advogado. Então a gente falou minimamente, o mínimo possível. Sabe o que que ela entendeu do que a gente falou que faltavam custas, né? E que o advogado tinha sido intimado, que faltava complementar, não sei o quê. Ela chegou para o advogado e falou assim para ele que falaram para ela que faltava ele receber e que ela não estava entendendo por que que ele estava recebendo e ela não estava. Então, vira um telefone sem fio. Isso tudo por você não ter domínio, não ter conhecimento sobre o tema. Pensa bem. Então, olha a consequência aí da insatisfação da cliente, gerou uma confusão danada, tremenda. E outra, é o que a doutora Lê acabou de falar. O tempo que você está levando no seu dia a dia, peticionando nessas ações que se estendem, né, por tempo indeterminado, você poderia estar pegando esse tempo para estar trabalhando em novos projetos, em novos processos. Não, e assim, nem só o tempo do peticionamento. Você peticiona, você tem que acompanhar. Ou você faz balcão virtual, ou você vai presencial no fórum. Porque quando você peticiona, não é só o peticionar. Você tem que acompanhar. E a gente sabe que quando não, mesmo quando tem as prioridades, a gente sabe que tem uma fila de processamento. Exatamente. Então, assim, olha a consequência, o desdobramento disso tudo. Sem falar a insatisfação do cliente. Hoje, o que todo mundo, a gente abriu falando sobre o primeiro grande impacto, que é o financeiro. Todo mundo quer cliente. Porque cliente traz dinheiro. Você trabalha, faz o seu serviço e aí você recebe por isso. Essa cliente super insatisfeita. Como é que esse advogado podia ter resolvido na hora da contratação isso? Ter mostrado para ela, ter explicado para ela qual é o caminho que esse processo vai percorrer. E quais são as possibilidades de pagamento de custas. Olha, neste processo aqui, a gente vai precisar pagar as custas iniciais de tanto. Depois que o juiz determinar, a gente vai precisar pagar as custas XYZ de mais tanto. Isso vai dar uma transparência para o cliente. E isso passa muita segurança, né, Alice? E aí eu vou te falar, quando você alinha, quando o cliente está ali assinando o contrato, quando você faz esse alinhamento de expectativa, a chance desse cliente ligar toda semana te perturbando diminui. Ah, com certeza. Não zera, né? Assim, Sim. por mais que a gente explique, lidar com pessoas é uma caixinha de surpresas. A gente não tem uma receita de bolo. Você trouxe, né, o exemplo dessa interpretação. Vocês falaram algo totalmente diferente e ela interpretou. Então, por mais que dela. Exatamente. Então, por mais que a gente explique da forma mais transparente, nunca vai ser 100%. Não, nunca vai ser. E outra coisa muito importante, doutora, é o seguinte: quando você não tem domínio, né, sobre o tema das custas processuais, você não consegue trazer algo que a doutora Lê também já falou aqui, que é previsibilidade. Você não consegue demonstrar para o seu cliente quanto ele vai ter que pagar por aquele processo, né, com as custas processuais. E nisso, eu vou te falar, que se você coloca só um valor qualquer, você dá um chute, fala, eu pego, chuto um valor para o meu cliente, porque eu recolho qualquer valor e espero que o cartório certifique a diferença para que eu complemente. Doutora, você não tem ideia das consequências nefastas que esse tipo de comportamento
está trazendo para sua carreira, para sua advocacia. Por quê? Primeiro, eu vou te contar da minha experiência, tá? Eu trabalho há 10 anos numa vara civil, tá? Um dos meus principais trabalhos lá é fazer a conferência de custas. E eu posso te falar que, atualmente, diariamente, eu intimo as partes para complementação de custas de milhares de reais. Não estou falando de complementar custas de R$10, de R$50, de R$100. Eu estou falando de intimar para complementar custas de R$10.000, de R$20.000. Então, você imagina se você não sabe sobre isso. Você não consegue transmitir essa informação com clareza, eu me perdi na palavra aqui, mas você não tem assertividade na hora de passar o valor. E aí ela pensa que pagaria R$1.000 de custas, tá? Estou fazendo um chute aqui. E aí ela é intimada para complementar 5.000, 10.000. Como é que é dar uma notícia dessa, doutora Ali? O que você acha o que é de consequência para essa relação que começou? Não, com certeza uma quebra de confiança total. Por quê? Se no momento da contratação você orienta ao cliente que será necessário o recolhimento de custas, você tem isso mapeado, isso é muito importante. Hoje, mais do que nunca, a gente trabalha com dados. Então, se você tem mapeado que na segunda vara civil do Rio de Janeiro a gratuidade de justiça é negada, ou a gratuidade de justiça é concedida com os documentos XYZ, ou ainda que na segunda vara civil eles, sim, não dão gratuidade, mas que você pode pedir a isenção de uma das taxas, ou o pagamento no final, ou o parcelamento. Se você não tem isso, esse conhecimento para colocar para o seu cliente todas essas informações, essas possibilidades, o cliente vai ser pego desprevenido, como nessa situação que você está falando. Certo. Então, você tem que fazer o seu dever de casa. Você precisa, sem dúvida, né? A gente fala muito sobre isso, a tese jurídica, o direito material, isso é obrigação nossa. Como eu entendo também que é uma obrigação nossa como advogado saber fazer o recolhimento correto das custas. Porque isso faz parte, como também é a nossa obrigação ser transparente com o nosso cliente. E qual é o nosso dever de casa? É justamente a gente entender como os tribunais se comportam, como fazer o recolhimento correto. E quando chegar o cliente, você colocar para ele todas as possibilidades de uma forma simples, não de uma forma confusa. Você trazer para ele, olha, sua ação de divórcio, a gente vai precisar pagar as custas, que são diferentes de honorários. Com certeza. Se tiver imóveis, a gente vai precisar fazer o registro no RGI, e aí é um outro custo, e é a porcentagem X do imóvel, mas isso a gente só faz lá na frente. Ter todas essas informações, gente, faz muita diferença. E eu sei, porque eu converso com muitos advogados, eu recebo muitas mensagens, e eu sei que muitos podem ficar perdidos, especialmente nessa questão das custas processuais. Você não sabe por onde começar, não sabe localizar os modelos corretos, não sabe fazer interpretação dos modelos de acordo, né, com os seus pedidos. Isso é muito importante. E qual é a boa notícia? Se você participou da imersão, você já está sabendo disso. Mas se você não participou da imersão, eu vou te contar. Que é o seguinte, existe um método, tá, para você fazer o recolhimento de custas de forma correta, de um jeito muito mais fácil, simples e rápido.
tá? E esse método é um método que eu desenvolvi. Ele é exclusivo, é o único no mercado. Se chama método Help Juris. Eu estou na 4ª turma do método Help Juris. A gente está abrindo a 4ª turma. E as inscrições vão só até amanhã. Se você tem interesse em conhecer melhor o método, como funciona, é um curso 100% online, tá? Em que você vai aprender tudo sobre as custas processuais cíveis aqui do TJRJ. E você vai entender qual o seu papel na celeridade dos processos. Você vai entender como as custas podem ser uma grande ferramenta para que você acelere as suas ações e o recebimento dos seus honorários. E aí, o que a doutora Alê tem com tudo isso? Agora, nós chegamos ao nosso ponto alto desta live. Estou louca para falar. A doutora Alê está nos presenteando, tá? Ó, fiquem atentos, escutem isso com atenção, com carinho. Ela está nos presenteando com um bônus, tá? Quem entrar para essa 4ª turma do método Help Juris vai receber um bônus, que é uma super aula ao vivo, comigo e com a doutora Lê, ela que é a estrela da aula, tá? Em que nós vamos te ensinar os primeiros passos para que você tenha um atendimento de alta performance. E o que é isso? Que atendimento que é esse? É tudo isso que a doutora Lê está conversando aqui com a gente, que ela está contando para a gente. Dessa importância de você ter esses mapeamentos, de você saber passar as informações com clareza, de você encantar o seu cliente, exatamente porque você tem um atendimento que é bem estruturado, que traz informações precisas, que traz informações completas, que já faz com que seu cliente ali ele tenha certeza que ele está seguro com você, que você vai dar o melhor direcionamento para a demanda que ele trouxe para você. E isso faz com que ele seja um cliente melhor para você. É disso que a gente está falando. Ele não vai ser aquele cliente que está no WhatsApp toda hora, porque ele está entendendo que você está fazendo o melhor por ele. E é possível você ter esse atendimento que encanta, tá? É isso que a gente vai ter nesse bônus maravilhoso que a doutora Ali vai dar pra gente. Eu vou deixar ela falar um pouquinho mais de o que vai ser essa aula, que é para você ter um gostinho, tá? Do que vai ser esse bônus aí. Conta pra gente, doutora. Conto. Tem uma frase, para mim, que é muito forte, que eu brinco, que eu digo, o combinado não sai caro. Então, a gente alinhar com o nosso cliente as expectativas, o que ele pode esperar da nossa prestação de serviço. Eu não estou falando de contrato. Contrato, ali vai estar disposto quais são a forma de pagamento, como é que você vai prestar o serviço, né? Para qual ação. Isso é o contrato. O que a gente vai falar não é isso. É justamente nesse primeiro atendimento, você já ter, por exemplo, um manual de relacionamento com o seu cliente. Você ter e entregar isso para ele. Você explicar para ele qual vai ser o caminho do processo dele. Então, por exemplo, a gente falou aqui, olha, o senhor entregou toda a documentação, daqui quanto tempo a gente vai dar entrada no processo? Daqui 5 dias? Daqui 1 mês? Depois que é dada a entrada no processo, qual é o próximo passo? Quanto tempo, em média, leva para o processo ter algum movimento? 1 mês, 2 meses? E aí você vai fazer ali a trajetória do processo dele. E aí ele vai ter ali uma previsibilidade. Então ele não vai ficar todo mês, toda semana, todo dia te ligando. Por quê? Porque ele vai olhar ali e vai falar, não, olha, a doutora Alessandra me explicou que depois que a gente dá a entrada, leva em média 40 dias para ter qualquer tipo de movimentação no processo. Claro que vai de demanda a demanda. Eu estou trazendo, né? Claro. Então você sabe que nesses 40 dias, o cliente não vai te ligar para perguntar do processo. Porque você mostrou ali para ele. E aí, ok, depois desses 40 dias, qual é o próximo passo? Então, desenhar os principais pontos para o cliente. Claro, não tem como ser 100% assertivo, porque a gente sabe que
cada processo tem um desdobramento, cada juiz tem um entendimento, né? Assim, uma interpretação da lei, enfim. Então, a gente não consegue, mas dá ali uma média, uma visão geral. É uma previsão, né, Ale? É uma E que nem previsão do tempo, né? Eles analisam os dados e dão o que provavelmente vai acontecer. É a mesma coisa. O advogado vai analisar ali os dados, né, que ele tem, que ele coleta com relação àquelas varas, com relação àqueles tipos de ação, etc. E ele dá uma previsão para o cliente do que provavelmente vai acontecer. Pode ser que aconteça para mais, para menos, né? Infelizmente, sempre vai ter isso. Mas, gente, com relação às custas, que está inserido, né, nesse passo a passo aí, que a doutora Lê vai te passar nessa aula, você tem como ser preciso. Porque se você estando no método Help Juris, eu vou te ensinar exatamente o que você precisa saber para ser preciso. Porque, pode falar. Tá, desculpa, eu já ia logo dar o spoiler. Já ia logo dar o spoiler, né? Assim, você tem o método. E o que a gente vai dar para eles, além do método? A gente vai dar o POP, o procedimento operacional padrão. O que isso quer dizer? Que a gente vai te dar um documento ali, ó, destrinchando. Olha, agrege para... Aí a Daphne vai me ajudar, porque a gente vai precisar fazer juntas. Agrege para o tema específico. Qual o primeiro ponto? Tem dano moral? Não tem dano moral? Vai calcular aqui, vai olhar ali. E aí vai ter ali, ó, o 1 a 1, com um link onde acessar, com um print da tela, aonde você tem que fazer o cálculo. A gente vai entregar para vocês um POP de uma grade que a Daphne vai escolher, mas aí você consegue replicar. Exatamente. Exatamente. Vai ser maravilhoso, gente. Além do POP, pode dar mais spoiler? Pode. Agora deixa você. Agora vamos lá. Então vou contar tudo. Vou contar tudo agora. Gente, além do POP, vocês não sabem o que mais a doutora Lê está planejando de material. Ela vai entregar para vocês um guia do atendimento de alta performance. Esse guia é mais ou menos o material em PDF desse passo a passo que ela está te falando, que você tem que seguir aí no seu atendimento, tá? É um fluxograma, né? Explica pra gente melhor. Exatamente. O que a gente vai fazer? Cliente, a gente vai pegar desde o início. Cliente fechou o contrato, ou o cliente está na dúvida, qual é o próximo passo? E aí, nesse fluxograma, a gente vai fazer como se fosse o fluxo de trabalho. O seu fluxo de trabalho interno. Olha, gente, que lindo. Olha só. Adorei. Eu já tô em ritmo de férias já. Já tô, né? Nos povos da Disney já estamos lá. E esse fluxo interno, a gente estabelecer esta rotina, é uma das maiores dores que eu escuto nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, que não consegue fazer essa organização interna do que você vai fazer primeiro, depois e depois. Então, a gente vai trazer aqui também, como esse bônus, esse fluxo de trabalho seu. Então, olha quantas coisas. A gente vai entregar o POP. Isso a gente está falando só para sua alta performance, melhorar o seu desempenho. É isso aí. A gente está falando desse guia, do POP. A gente vai entregar para melhorar o seu relacionamento com o cliente, que não deixa de aumentar a sua alta performance, porque uma vez que você não tem o cliente te ligando insatisfeito com você, você vai ter tempo para investir em outras coisas. Exato. Em outras teses, em prospectar mais clientes. Então, assim, só com esses bônus já é um pontapé bem maravilhoso. E ainda tem mais um material. Gente, vocês não estão acreditando. Olha isso, ainda tem mais um material dessa aula, que é
o controller de trâmite processual, que é um documento onde você vai poder registrar. Olha que importante. Você vai poder registrar os seus processos e entender quanto tempo seus processos estão levando em cada etapa. E o impacto que você, agora, aplicando o método Help Juris, o impacto que isso vai ter no tempo de trâmite de cada um dos seus processos. Tá? Você vai conseguir controlar isso e o melhor, isso já vai ser dado para os seus próximos atendimentos. Não é não? Aí você já vai poder dar uma previsão para o seu cliente. Olha só, aqui comigo a gente consegue ter uma solução de determinada demanda em determinada vara, normalmente em X meses. Porque, olha que legal, tem o doutor Ítalo, é um aluno do método Help Juris, e ele falou exatamente isso para mim. A gente fez uma live algumas semanas atrás, e ele me contou assim, doutora Alê, ele virou e falou, Daphne, olha só, saber custas, ter domínio sobre custas hoje, mudou substancialmente a minha advocacia. Por quê? Antes, para você ter uma ideia, um inventário, por exemplo, um inventário simples, que não só a questão das custas, mas ainda tem detalhes muito importantes que eu te ensino lá no método Help Juris sobre peticionamento eficiente. A gente tem um módulo que é sobre peticionamento eficiente e que também agregou muito para ele. E ele falou, Daphne, com tudo que eu aprendi lá no método, um inventário simples, que antes eu levava às vezes 3, 4 anos para resolver, agora que eu sei exatamente quais custos eu tenho que recolher, quando eu tenho que recolher, o valor, eu sei exatamente quais são os documentos que eu preciso instruir em cada momento do processo, eu já me adianto, eu aplico, né, aquilo que você ensina lá no peticionamento eficiente. Hoje, um inventário simples eu consigo fazer em 6 meses. Gente, olha a diferença. O poder disso. Se isso não faz diferença para você, doutor, doutora, se isso não é importante para você, aí eu fico de mãos atadas. Aí eu perco os argumentos. Aí eu não tenho nem mais o que falar. Eu quero te deixar o convite, porque eu vou encerrar amanhã, às 23h59, as inscrições para essa turma. E se você não participou da imersão e quer entender um pouco melhor como tudo funciona, cada módulo, os valores, as garantias, tudo direitinho, tem um link na bio, tá? Que vai te direcionar para um videozinho. E nesse vídeo você vai ver tudo como funciona, tá bom? Então, se você for lá e ainda tiver alguma dúvida, eu peço que você me mande um direct, que eu vou ter o maior prazer em te atender, em resolver todas as suas questões, tá? Porque eu tenho certeza absoluta que hoje entrar para o método Help Juris vai ser um grande diferencial para você na sua atuação. E você ainda vai contar com um bônus dessa maravilhosa. Se isso não te convenceu ainda, eu não sei mais o que eu faço para te convencer. Aí eu tô lascada. A gente deu a oportunidade. Não é? Né? Então agora basta agarrar. Basta agarrar. Né? Então, tá aí, eu acho que é uma super oportunidade. E é aquilo, contra dados não há argumentos. Seu aluno trouxe aí, trouxe palpável pra gente. Palpável, Eu acho que é isso. Então, acho que não resta dúvida, né, que realmente funciona. É isso aí. Então, estamos te esperando. Eu e a doutora Lê, quando você entrar, você vai receber um e-mail, né, com o cronograma. A gente ainda não agendou essa aula, é uma aula bônus, mas que provavelmente vai acontecer, né, dentro de mais ou menos daqui mais um mês, mais ou menos assim. A gente ainda vai, né, acertar aqui a melhor data. Tá? E aí vocês vão poder contar com esse conteúdo maravilhoso. Quem não puder participar ao vivo, é uma aula ao vivo, mas quem não puder, ela vai ficar gravada na plataforma lá do curso. E aí você vai poder assistir depois, né? E obter os materiais, tudo direitinho. E poder aproveitar ao máximo todo esse conteúdo que vai fazer muita diferença para a sua atuação, para a sua advocacia. Doutora Lê, eu nem sei como agradecer. Eu já agradeci 1 milhão de vezes, mas eu tenho que agradecer mais 1 milhão. Por você ter sido tão generosa comigo, por ter me oferecido esse bônus.
porque eu tenho certeza que vai agregar demais para os alunos do método Help Júris. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um grande diferencial mesmo. Daphne, é um prazer poder estar com você e agregar de alguma forma para os seus alunos o que eu conheço um pouquinho. Então, eu que te agradeço pela oportunidade em compartilhar o que eu aprendi. Obrigada, obrigada, do fundo do coração. E, gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes com a gente. Essa live vai ficar gravada por pouco tempo, tá? Então, aproveita, quem de repente chegou, só viu um pedacinho e quer entender melhor tudo isso, aproveita que vai ficar gravado por pouquinho tempo, tá? E um beijo, doutora Lê. Ótimas férias. Obrigada, até a volta. Mim, por favor. Pode deixar, vou tirar muita foto e vou mandar para você. Então, beijão, tchau, tchau.